Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, algo que ministrou muito ao meu coração nesse tempo de jejum. E nós precisamos ser sensíveis, precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Não adianta você ter boas sementes, não adianta você ter boas ideias, não adianta você ter bons projetos, se você não sabe como aplicá-los, ou se você não tem um local para poder aplicá-los. Nós, há um tempo atrás, já falamos isso. Aonde estão as maiores ideias? Onde estão os maiores sonhos? Onde? No cemitério. Pessoas que um dia sonharam, planejaram, que um dia tiveram grandes projetos, ou por falta de oportunidade, ou por não acreditarem em Deus, ou por algum motivo ou outro, um solo errado, aonde eles estavam, os seus planos foram abortados, morreram consigo mesmos. E eu quero falar com você esta noite sobre isso, porque tudo depende do solo, tudo depende do solo. Com quem você tem se relacionado? Nós temos falado muito a respeito disso nesses dias. Temos falado que as palavras, o quê? Elas definem o curso da nossa vida. Aquilo que você fala, em algum momento se tornará de suas atitudes, alguns anos atrás. Então, o que eu quero compartilhar com você? Eu quero acrescentar que os nossos relacionamentos também podem alterar, podem mudar ou afetar o nosso destino, afetar aquilo que nós temos vivido, o curso da nossa vida. Por quê? Sementes boas nos lugares errados não vão resolver em nada, não vão resolver nada. Então você pode ter uma boa semente, ser saudável, ser forte, cheia de potencial, mas se não for plantada num solo bom, o que vai acontecer? Não vai se tornar aquilo que você, ou aquilo que a própria semente foi projetada para ser. Não vai. Não adianta eu querer pegar uma muda de, sei lá, jabuticaba, que precisa de muita água para ela dar bons frutos, e plantar ela lá no deserto, aonde não tem nenhuma gota de água. Vai o quê? Ser sufocada. Vai ser sufocada. Tudo vai depender do solo no qual ela está. Tudo vai depender, porque a palavra diz o seguinte, olha o que diz, Mateus capítulo de número 13, versículo 38, Mateus 13, 38, o campo, ele é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então o campo, ele é o quê? O mundo. A boa semente são quem? Aponta para si mesmo. Você, diga comigo, eu sou a boa semente. Mas o joio, a Bíblia diz que no trigo nasce joio misturado, e depois precisa fazer a separação. O joio são os filhos do maligno, que não é o seu caso. Então, você é a semente. Aponta para o seu irmão e fala assim com ele, você é essa semente. Você é a boa semente, tá? Você é a boa semente. Esse é o mesmo princípio na vida. Você é uma semente.
Você está cheio de sonhos, cheio de planos, de potenciais. O Senhor te deu dons, o Senhor te deu talentos. Para quê? Para serem enterrados? Não, para serem bem utilizados. Mas somente para si? Também não. Para abençoar os filhos do rei, para abençoar todo o reino, para abençoar ao seu derredor, para abençoar aqueles que você tem condições e tem acesso até eles. Mas se você se plantar, porque você é a semente, se você se plantar num solo ruim, num terreno insalubre, vai dar problema. Você não vai dar bons resultados. Você não vai ser aquilo que você foi projetado para ser. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? E são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o maior propósito de Deus para a sua vida? Você sabe? Oi? Sermos imagem e semelhança de Cristo. Esse é o maior propósito, é que você seja imagem e semelhança de Cristo. A partir desse propósito, todos os outros vão sendo secundários e vão caminhando. Que eu preciso gerar pessoas a imagem e semelhança de Cristo. Mas se eu vou gerar, eu também já preciso ser essa imagem e semelhança, porque eu vou gerar aquilo que eu sou. Não tem como você ser uma semente de goiaba e de você nascer uma manga. Não tem como você ser um coqueiro e de si nascer uma amora. Não faz parte da sua natureza. Não faz parte. Então, se você não se plantar em um solo bom, você não vai frutificar. Compreendendo? Você não vai frutificar. Então nenhum relacionamento ele é neutro. Nenhum relacionamento, nada, nenhuma pessoa que eu me conecto é neutro. Eu vou passar alguma coisa, mas eu também vou receber algo. Você, a Bíblia diz que de você flui o quê? Rios de águas vivas. Mas e dos filhos do maligno? O que está fluindo deles? Piche, um mar negro, água poluída. Quando você está com sede, você está lá no centro e você não tem nenhum dinheiro, você vai lá no Rio Itapecerica, pega um copo d'água, uma garrafinha de água e bebe. Mas por quê? Tanta água ali, ó. Mas esses dias eu vi alguém tomando banho lá, lavando roupa lá na ponte do Niterói, colocando lá na pedra, esfregando. Percebe? Quando você se relaciona com pessoas, você está recebendo coisas. Por isso você precisa tomar um cuidado com as pessoas que você coloca ao seu derredor, quem você permite falar sobre a sua vida, porque nenhum relacionamento é neutro. Eu sei que você já sabe, mas não custa te lembrar. Então fala isso com o seu irmão. Olha, nenhum relacionamento é neutro. Percebe? Às vezes nós ficamos, lá, sem fazer nada, na internet, clica aqui, assiste um vídeo, clica aqui, pastor tal, pastor, vou ouvir. E o pastor só liberando morte na sua vida. Morte, 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 morte. Olha, Deus está irado com você. Se você não se arrepender, se você não mudar o seu comportamento, você vai para o inferno de cabeça para baixo. Cristo está irado. Tudo que está acontecendo é porque o Senhor está acertando as contas. E aí você acha que aquilo é palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz que o Senhor jamais vai ficar com raiva de você. Nunca mais. Nunca mais. Não importa o que você fizer, nunca mais o Senhor vai ficar com raiva de você. Aí você escolhe o que você ouve.
Percebe? Nenhum relacionamento é neutro. Nenhum. Então, o que acontece? O solo onde nós estamos plantados é o ambiente ao nosso redor. É o ambiente ao nosso redor. Se você anda com amigos que te puxam para baixo, se você está num ambiente limitado por pessoas cheias de incredulidade, então você o quê? Não verá o crescimento que você deveria ver. E pior, você não viverá o crescimento que você poderia viver. Percebe? O pior não é você não ver, o pior é você deixar de viver. Porque às vezes eu estou vendo um irmão, eu alertei, falei com ele, olha, eu queria tanto ver esse irmão crescendo, ver esse irmão rompendo. Infelizmente, eu não consegui vê-lo crescendo. O Senhor o recolheu. Mas aí você olha para si, você está empacado também. Você não cresce, você não rompe, você não avança, você não experimenta, você não é o testemunho vivo do cuidado, da fidelidade, do favor de Deus na sua vida. Percebe? Pior do que não ver é não viver. É não viver. Acho que isso aí fica até legal, né, para o Instagram. Pior do que não ver é não viver. Pode colocar aí depois. Aleluia. Não porque haja algo errado com a semente, não porque a semente não é de boa qualidade, mas é porque o solo é ruim. O local aonde você está, cercado de pessoas, é um solo percebe? Então, não seja contaminado. Por quê? Uma semente, uma fruta boa, ela não consegue mudar frutas ruins. Porque quando você vai lá no varejão, todos os dias, o dono do sacolão lá do varejão, ele está separando algumas frutas, colocando de um lado e colocando do outro. Nossa, essa aqui tá, essa manga, essa goiaba, esse morango, olha que delícia, ele é o mais bonito aqui da banca. Vou colocar ele junto com esses que estão murchos, para ver se esses murchos também ficam bonitos igual a ele. Vai acontecer alguma coisa? Não, não vai acontecer. Se você acha que você pode mudar o mundo sozinho, deixa eu te falar algo nessa noite. Você não vai mudar, você não vai conseguir, você não vai realizar essa obra de maneira solo. Não vai. Ah, pastor, eu vou lá para o carnaval esse ano e eu vou pregar e eu vou trazer um monte de gente, um monte de jovens para Jesus. Deixa eu te falar, na terceira hora de carnaval, você vai estar lá. Por quê? Porque você sozinho não vai conseguir. A Bíblia diz que este mundo jaz maligno. E você, uma semente boa num lugar ruim, não vai frutificar. Você vai morrer, você vai ser sufocado, vai haver recaídas. Pastor, mas quem que vai pregar para eles? Pode ser que de repente vai parar lá um ônibus com 50 pessoas, um ônibus de evangelismo. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta ele e diz ser forte. Então a probabilidade de queda é mínima. Aí vai aquele ônibus e faz um arrastão, e ali ele consegue ganhar algumas pessoas para Jesus. Percebe a diferença? Eu quero te ensinar algo nessa noite, que o solo vai fazer toda a diferença para você viver. E o texto que nós vamos ler está lá em Mateus capítulo de número 13, versículo 33. Mateus capítulo de número 13, versículo 33. Diz o seguinte: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu aonde? Diga comigo, à beira do caminho. E vindo as aves, o que elas fizeram? Comeram. Aves
na Bíblia, aves de rapina, apontam para demônios. Demônios simbolizam demônios. Os demônios vieram e raptaram essa semente. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu uma plantinha, né? Quem mora aí em rua de calçamento, geralmente vê aqueles matinhos que nascem na beiradinha do muro, que você vai lá com o dedo fazendo pinça e tira ele. É isso aqui, é essa semente. Caiu ali, a terra não era profunda, logo nasceu, saindo porém o sol, a queimou, porque não tinha raiz. E o que aconteceu? Secou-se. Outra semente caiu onde? Diga comigo, entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Percebe que a semente caiu no lugar errado. Ao invés da semente crescer, os espinhos cresceram primeiro e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa. Diga comigo, terra boa. E a terra boa, ela não dá um fruto só. A palavra diz que o mínimo de fruto que você vai dar começa com 30, 60, 100 por 1. Ali essa contagem regressiva, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quer te dizer que algo está para acontecer na sua vida. O Senhor deseja que você venha frutificar, e não é pouco não. Imagina aqui, pensa comigo, irmãos. Eu gosto de fazer conta, matemática. E imagina se cada um dos irmãos aqui ganhar pessoas para Jesus. Quanto nós seremos? Quantas pessoas temos aqui hoje? Você contou ali, eu vi você contando. Se nós formos 47. 1 vezes 30 já é 30. Vamos arredondar para 50. 50 vezes 30, 1.500 pessoas. Será que dá para encher esse prédio? Se for fazer só aqui, nós vamos precisar fazer culto de hora em hora, né? Igual telecena, de 8 da manhã até 10 da noite, para atender todo mundo. Isso é o mínimo que o Senhor falou que você vai frutificar, porque nós começamos lendo que você é a boa semente. Então a boa semente, ela vai dar a 30, 60 e a 100 por 1. A 100. Então, a semente, ela é a mesma para todo tipo de solo. Ele não pegou uma semente e falou assim: esse solo é ruim, deixa eu jogar essa semente meia boca aqui. Essa semente aqui que é da safra do ano passado e que não deu nada, eu vou jogar aqui no espinho mesmo, porque ela não vai romper. Não, ele pegou a mesma semente, a mesma sacola, o mesmo saco de sementes e saiu jogando. Porém, o tipo de solo é que fez a completa diferença para cada uma delas. Todos esses obstáculos ao crescimento dessa semente, presta atenção agora, são as pessoas que estão ao nosso derredor. São as pessoas. Nós falamos que nenhum relacionamento é o quê? Neutro. Essas pessoas, elas são o solo. Eu sou semente na vida dos meus irmãos. Os irmãos para mim são o solo. Mas vocês para mim são a semente. E eu sou o quê? Solo para vocês. Nós somos sementes e ao mesmo tempo nós somos solo. Percebe que você está dos dois lados? Mas como nós estamos aplicando a semente nessa noite, você precisa entender isso. Essas pessoas que nós permitimos, os espinhos, são aqueles amigos
que continuam tentando levá-lo de volta às coisas deste mundo. Você tem pessoas assim? Que estão, às vezes, no seu convívio, falando: esse negócio de igreja, ser crente, não tá com nada não, vamos aproveitar. Nós temos uma vida e a vida é muito curta. Vamos fazer dela o que a gente quiser. Depois, a gente vê o que vai dar. Percebe? Os espinhos estão aí. E às vezes nós ficamos cheios de respeitos humanos. Mas é o meu primo. Mas é o meu amigo. Nós crescemos desde a infância juntos. Como é que eu agora vou me desligar dele? Como é que eu vou falar com ele que eu não quero mais andar? Você não precisa fazer isso. É simplesmente você ir se distanciando aos poucos. Aos poucos. Você não precisa fazer um negócio de maneira abrupta. Você não precisa fazer no tranco. Vamos lá, nós vamos fazer um happy hour hoje. Vai ter chopp, vai ter isso, vai ter aquilo. Fala assim: não, mas hoje não dá. Hoje eu tenho célula. Deixa para outro dia. Não, eu já marquei com os irmãos lá. Nós temos agora, esse final de semana vai ter isso. Olha, até gostaria, mas eu tenho culto. Percebe? Você vai se distanciando. Mas e as ervas daninhas? São aqueles colegas do trabalho que ficam ali fofocando o dia inteiro. Você já viu a chamada rádio peão? Você entra dentro da empresa: fiquei sabendo que o supervisor vai ser trocado. Fulano já está de aviso, você está sabendo? Você ficou sabendo que só coisas de morte. Você não vê boa notícia, você não vê alguém falando: você ficou sabendo que aquela pessoa que estava bebendo, ele parou de beber e a vida dele mudou? Você ficou sabendo que aquele rapaz lá que tinha separado, que ele voltou para casa e agora está com a família e com os filhos? Você não ouve esse tipo de notícia. Você não ouve isso nos telejornais. Famílias sendo restauradas, pessoas sendo curadas de Covid. Você não ouve isso. Você vê a morte, você vê os que ficaram inválidos, você vê os que ficaram com sequelas. E por último, coloca lá em letras minúsculas, você tem que pegar uma lupa para ler: curados, 90%. Porque notícia boa não dá ibope. Percebe? Cuidado com o solo que você permite. Cuidado com as pessoas que têm acesso à sua vida. Cuidado. Mas e as rochas? São aqueles que dizem que por vários fatores que você não pode, que você não vai vencer, que isso não é para você. Ricardo, na entrevista de trabalho: como que você se vê daqui a 5 anos? Rico. Você é doido? Rico? Trabalhando aqui? Você está no lugar errado, meu filho. Só se você ganhar na Mega Sena. Percebe? As pessoas são rochas. E se você der ouvido às rochas, você vai virar rocha também. Você vai ser contaminado, você vai matar a semente de outros, mas você também não vai experimentar o que você precisa experimentar. Pior que não ver é deixar de viver. Você não vai experimentar. Então, guarde isso com você. Não mudou? Você saiu aí? Guarde isso. Olha o que acontece. O ambiente em que você se coloca é extremamente importante para a sua vida espiritual. O ambiente em que você está vai fazer diferença para a sua vida espiritual. Sabe de uma coisa? Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa e eu percebi que aquele ambiente não era o melhor ambiente. Aquele ambiente estava me derrotando, aquele ambiente estava me matando. E o que eu decidi fazer? Família para cuidar, filho tinha acabado de nascer,
cheio de contas, fui lá e pedi conta. Você é doido? A melhor empresa da cidade, e era a melhor empresa da cidade, o melhor salário no ramo industrial. Eu estava recebendo esse melhor salário no ramo industrial, mas estava prestes a perder o meu casamento, estava prestes a ter a minha fé eliminada, estava prestes a perder todo o melhor que Deus tinha para a minha vida, principalmente a vida espiritual também, porque trabalhava ali, ia no culto 2 vezes no mês, por causa da escala de trabalho, células, 2 células no mês, quando conseguia ir. Percebe? Nós precisamos ficar atento ao ambiente que nós estamos, e nós precisamos ser radicais, precisamos ser fortes em nossas decisões, porque quando você faz isso, o Senhor te honra. Se você percebe que aquele ambiente não é para você, fuja dele, fuja dele. Não importa qual seja a boa semente, ela precisa ter um bom solo. Você precisa ser seletivo com quem vai andar com você, porque essas pessoas podem despertar o seu melhor potencial, ou podem também te abafar, podem te derrubar, para que você não desfrute nada daquilo que Deus planejou para você. Consegue compreender isso? Nós precisamos selecionar as nossas amizades. Há um tempo na minha vida, levei títulos de que era metido, de que era uma pessoa de difícil acesso. Por quê? Porque eu selecionei as pessoas que eu ia andar, porque eu entendi e eu falei, eu quero chegar ali, essas pessoas são referenciais para mim, então não vai ser qualquer pessoa que vai ter acesso a mim. Pastor, mas você não conversava com as pessoas? Conversava, sempre fui educado, mas nunca fui alguém que permitisse que essas pessoas entrassem na minha intimidade, na minha vida, porque eu conseguia enxergar o que era bom e o que não era bom para mim. Você precisa fazer essa seleção, você precisa avaliar as pessoas que estão ao seu redor. Há pessoas que são contagiosas. Então nós estamos vivendo um tempo de contágio, e quem está contaminado, o que ele tem que fazer? Ficar isolado, fica em casa. E se você se aproxima dele, você pode ser o quê? Contaminado, contagiado. Nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender para que a gente possa viver algo novo, algo sobrenatural para nós. Você se torna semelhante com as pessoas na qual você se associa, se torna parecido com elas. Já viu aquele ditado? Diga-me com quem tu andas, que eu te falo quem você é. Pode ser a melhor pessoa, mas está andando com um grupo, né? Na minha época a gente chamava de barra pesada, né? Aquela turma lá é barra pesada. E se a gente se encontrasse ali com a turma barra pesada, nós éramos enquadrados. Éramos enquadrados. Lembra, Henrique, quando a gente foi entregar panfleto? Nós fomos entregar panfletos, né? Fazer divulgação do curso que a gente ia dar lá em Pará de Minas. E aí, um irmão com a calça baixa, boné, touca, né? Touca num sol, irmãos. Um sol, uma touca, que é a touca de maloqueiro. E aí, parei o carro na porta de um supermercado. Eu era acostumado a andar na cidade, nunca passei por isso na minha vida, nunca, a primeira vez. Quando a gente desce do carro,
3 viaturas, mão na parede, mão na parede, mão na parede. Todo mundo. Falei, meu Deus. E eu comecei a debater com o policial. Falei, não vou pôr a mão na parede coisa nenhuma não sou malandro, não sou. Cala a boca, fica calado, obedece, não sei o quê. E eu comecei a debater com ele. Até que ele puxou os... Aí, cadê o documento de todo mundo? Eu tirei o meu, o Henrique tirou o dele. Cadê o seu? Não trouxe não. O que nos trouxe o mal não levou o documento. Falei, agora, se levar, eu não vou nem lá buscar ele. Não vou gastar nem gasolina para buscá-lo. Mas enfim, não tinha nada, graças a Deus, pessoa boa. Mas a maneira como você se veste desperta uma boa percepção, uma boa imagem ou uma imagem ruim. O que o pessoal do supermercado deve ter pensado? Agora vai me assaltar, ué, vai levar tudo que eu tenho. Chamaram a polícia, foram lá, enquanto não conferiu a ficha de cada um, não liberou. Não liberou. Eu quero te dizer algo. As pessoas no qual você anda com elas, você pode ser assemelhado a elas. Se as pessoas têm uma má índole, eles não vão falar, ó, olha lá, filho do Lenito, menino era até bom, mas agora com quem está andando. Quero te ensinar isso, para que você seja seletivo. Pastor, mas eu fui criado na comunidade, como que eu vou fazer? Não tem problema. Não tem problema. Quando você começar a tomar decisões, o Senhor vai trazer conexões, vai trazer novas amizades, bons relacionamentos, pessoas que vão te dar oportunidade, pessoas que vão querer investir na sua vida e te levar a crescer. Se você quer ser sábio, aproxime-se de pessoas sábias. Aproxime-se de pessoas sábias. É simples. Pare de andar com pessoas que trazem o pior que está em você. Coisas que foram resolvidas lá atrás. Coisas que o Senhor já te libertou, que o Senhor te mudou, te transformou. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas você não se desconecta, não se desprende. Você fica trazendo o passado, lambendo feridas todos os dias. Isso só vai te fazer mal, só vai trazer o pior que está em você. Mude as pessoas, mude o seu meio de relacionamento. Você vai ver que algo vai mudar. Você vai ver que o Senhor vai te honrar. O seu destino é muito importante para você desperdiçá-lo dessa maneira. O propósito de Deus, você é uma semente muito valiosa para você se lançar num terreno onde você não vai produzir, não vai frutificar, não vai trazer mudança, não vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Você precisa lembrar disso todos os dias, todas as manhãs. Não é suficiente focar apenas no próprio crescimento, mas você precisa observar o solo aonde você está plantado. Aí você vê pessoas que saíram lá da periferia, dos lugares mais simples, mais pobres, sem recursos, e se tornaram grandes pessoas, né, de reconhecimento, grandes empresários, porque eles não se conformaram em simplesmente ser apenas mais um no meio da multidão. O que você quer ser? A bênção e a maldição estão diante de você, diz lá em Deuteronômio. Escolhe, pois, a bênção. O Senhor ainda te fala, escolhe a bênção. Escolhe isso, porque dessa forma você vai frutificar. Você não vai frutificar cercado de ervas daninhas. Não vai acontecer nada na sua vida.
Em Gênesis, nós vemos que Deus trouxe uma promessa para Abraão. E nessa promessa que o Senhor fez a Abraão, Ele disse: olha, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O Senhor falou para ele sair. Não, tudo bem, Senhor, vou sair, mas eu vou levar Paim. Vou levar Paim porque nós temos uma história, né? O pai já é de idade, papai já está velhinho, não posso virar as costas para ele. E o pai, por nome Tera, significa atraso. Tera significa o quê? Guarda isso. E saiu Abraão levando o seu pai. Saiu Abraão levando o pai. E ali o pai faleceu. Passado-se um tempo, o pai faleceu. Abraão atrasou a sua caminhada, ao chegar no seu destino, porque o Senhor falou: olha, sai você, sai da sua terra, eu estou com seu pai, estou com sua família, eu estou cuidando deles, fica em paz, mas segue, obedece. Quantos de nós desobedecemos e trazemos aquilo que o Senhor falou para nós deixarmos para trás? Quantos de nós atrasamos a bênção, o favor de Deus, por não ouvir a voz do Senhor? Já viu aquele, você está lá no ponto do ônibus, está você e mais um, e aí o seu vizinho passa e fala assim: olha, eu tenho uma vaga. Aí você olha assim: ah, mas eu estou com um colega meu aqui, e o colega mora do outro lado da cidade, e você vai ficar ali no ponto do ônibus, e ele não vai pegar nem o mesmo ônibus que você, só para não deixá-lo sozinho. Ah, é um amigo, né? É o Tera na sua vida, é o atraso. E aí você descobre que o seu motorista matou o horário, e era o último ônibus. E aí o que você faz? Sai andando. Sai andando. Está lá na casa do Nicolas, vindo para a casa do Ricardo. 1 hora de caminhada. Segundo a Tainara, né? Ela falou que gasta 1 hora. Eu acho que não é só isso não. É o atraso. É o atraso. Você está compreendendo? Você está entendendo? Existem momentos que você precisa romper com sentimentos. Porque às vezes em determinado momento o Senhor tem uma promessa para a sua vida, o Senhor tem algo para realizar, e esse algo é para ontem. O Senhor conta com você rápido, e você fala: daqui a pouco eu vou. Quem tem adolescente em casa sabe disso. Eduardo, vem cá, já vou, só um pouquinho, espera aí. E aí vai atrasando, vai tomar banho, está na hora, já vou, estou terminando aqui. E aí vai atrasando. Eu quero te falar isso. O problema não era a pessoa, o pai de Abraão. O problema é que Abraão não ouviu a voz de Deus, que era para ele sair, só ele e a casa dele, só ele e a sua família. E passa um tempo, o irmão do pai de Abraão, pai de Ló, falece. E Abraão fala: ah, vou deixar o Ló sozinho, vou levar ele. Oh, Lózinho, meu sobrinho, gostando do Lózinho. E aí pega o Ló, dota ele, e os dois crescem. Os pastores crescem, começam a dar conflito entre si. O rebanho dos dois cresce. E aí ele vira e fala assim: para onde você quer ir, Ló? No lugar que você falar que vai, eu vou para o lado contrário. Já era para ele estar 1000 anos luz à frente, mas ele atrasou o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Será que isso parece comigo e com você? Quantas vezes nós atrasamos o agir de Deus porque nós falamos demais,
Quantas vezes nós atrasamos aquilo que o Senhor quer fazer em nós, porque nós não ouvimos, não obedecemos aquilo que o Senhor nos falou para obedecer. E nisso aí, os dois se separam. Cada um vai para um lado. Ló olha as campinas de Sodoma e Gomorra, um lugar bonito, pastagens para todo o seu gado. Abraão ficou com deserto, muita areia, nada de vegetação. E o Senhor falou: olha, levanta a cabeça, olha aí, tudo que você está vendo, eu vou te dar, vai ser seu, a sua posteridade vai ser dessa maneira. Mas o Senhor só falou para ele olhar depois que Ló foi removido da vida dele, porque Ló significa véu, cortina. Você já viu quando as casas mais antigas ou casas de roças tinham aquele cortinado, né, que prende no teto ali e desce uma cortina que envolve a cama por conta de insetos. E ali você acorda e você vê aquela imagem embaçada, porque tem um véu. Quando você abre o véu, aí você consegue ver nitidamente. Depois que Ló, o véu foi removido da vida de Abraão, a promessa aconteceu na vida dele. O cumprimento chegou. O cumprimento chegou. Você precisa compreender isso. Você precisa entender isso. Não dedique tempo ao que Deus não te permitiu. Não dedique tempo. Se o Senhor falou para você não fazer, não faça. Ah, mas está tão bom, eu gosto de fazer isso. Ah, é o meu chamado, é o meu ministério. Mas de repente o Senhor te chamou para outra coisa, o Senhor te deu uma outra missão, um outro comissionamento, e você está ali insistindo. E você está tentando, gastando tempo naquilo que o Senhor não quer que você faça. Não quer que você faça. Deixe o que precisa ser deixado. Fala para o seu irmão aí, deixa para trás o que precisa ser deixado. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil, uma decisão fácil. Mas existem decisões que destravam o favor de Deus nas nossas vidas. Existem decisões que destravam a bênção de Deus para cada um de nós. Então, quando você decidir destravar, deixar para trás, você vai viver isso. Avalie e decida hoje. Hoje é o dia da sua decisão. Hoje é o dia em que o Senhor te apresenta essa oportunidade e fala: e agora? O que você quer fazer? O que você quer decidir? Você está se apegando a alguém que Deus disse para você abandonar. Às vezes romper relacionamento não é fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa aprender a romper. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele é o bálsamo de Gileade. Ah, pastor, mas está doendo, é tão difícil, é tão ruim. Pois é, o Senhor é a cura. O Senhor, Ele preenche cada um dos espaços que você acha que vai ficar vazio. Sabe por quê? Porque há alguma coisa que está puxando você para baixo, impedindo de você experimentar ou impedindo de que o cumprimento do propósito seja feito na sua vida. Você precisa deixar isso para trás. Você precisa mudar. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Lembra que eu falei qual que é o maior propósito de Deus para nós? Que nós sejamos o quê? Imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que nós expressarmos essa imagem e semelhança do Senhor, irmãos, como muitos dizem, o céu é o limite.
tudo aquilo que você intentar vai prosperar, tudo aquilo que você colocar as mãos vai prosperar, tudo aquilo que você empreender vai acontecer, tudo aquilo que você declarar vai se tornar realidade, porque você agora já tem o poder de Deus dentro de si, e você é a imagem e semelhança do Senhor. Entende isso? Mas a decisão está nas suas mãos. Mas houve algo que aconteceu na Bíblia com o rei Davi. Aquele que não ajuda você, inevitavelmente vai o quê? Te atrapalhar. Quem não ajuda, atrapalha. Quem não ajuda, atrapalha. Porque não existe relacionamento neutro. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 ao 30, diz o seguinte a palavra do Senhor: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que descesses aqui? Percebe que o irmão dele já começou a interrogá-lo, a questioná-lo, dizendo: para que você veio fazer aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Eliabe, naquele momento, ele estava desprezando aquilo que era precioso para Davi. A quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, você não presta. Você é uma pessoa que se alegra com a derrota dos outros. Você só veio aqui para ver o nosso mal. Você fica torcendo para dar errado. Já teve pessoas assim na sua vida? Essas bocas malignas diante de você? E respondeu Davi: o que eu fiz agora? Eu acabei de chegar. Meu Deus, para de me implicar. O que eu fiz? Respondeu Davi: fiz somente uma pergunta. Mas olha o que Davi fez. Desviou-se dele para outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Tem pessoas que você não pode ter respeitos humanos. Olha para mim. Tem pessoas que você não pode ficar preocupado se elas vão ficar chateadas com você. Vire as costas e vá em direção ao cumprimento do propósito para a sua vida. Não gaste tempo com aquilo que não precisa ser gasto. A palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Tem pessoas que não vão mudar. Tem pessoas que não vão se converter com a sua pregação. Mas Deus pode mandar outro lá e ele vai ouvir. Você já viu o ditado: santo de casa não faz milagre? Você fala, a esposa dá uma ideia, dá uma sugestão, o marido não aceita. Aí o vizinho fala assim: olha, eu estava pensando aqui, o que você acha? Por que você não faz isso? Rapaz, eu estava pensando nisso. Vou fazer. É um testificar de Deus. Já viu isso? Já viveu isso? Eu quero te ensinar isso nessa noite. Davi virou as costas para o seu irmão. Falou: não vou ouvir você não. Você não se alegra com o meu crescimento. Você não tem o mesmo tipo de fé que eu tenho. Você não tem, né, um desejo de crescer, um desejo de avançar. E se você não pode me ajudar, você vai me atrapalhar. Você vai me atrapalhar. Então a pergunta que você precisa responder nessa noite. Existe uma pergunta para você. Nós precisamos ter cuidado com essas pessoas que não acrescentam nada na nossa vida. Não se sinta condenado se alguém virar e falar para você: ó, a pessoa está lá passando aperto, passando trabalho, e o líder, o pastor, o obreiro não vai lá atrás. Irmão,
Você sabe o que o pastor, o líder ou o obreiro já fez, já tentaram fazer por aquela pessoa? Se a pessoa não quer responder naquele momento, deixa o Senhor agir, deixa o Senhor falar. No momento certo, as coisas acontecem. No momento certo, as coisas passam a ser realidade na vida dessa pessoa. Então a pergunta que você tem que responder para você nessa noite: as pessoas no qual eu me relaciono, elas têm acrescentado alguma coisa na minha vida? Elas têm acrescentado coisas boas para o meu crescimento? O que essa pessoa está contribuindo para eu alcançar o propósito de Deus na minha vida? Porque se não me ajuda, atrapalha. Se não está comigo, só de não estar comigo já é contra mim. Porque não existe em cima do muro. Aquele que está em cima do muro, ele já está do outro lado. Nenhum relacionamento é neutro. Nenhum relacionamento é neutro. Porque se elas não fazem o melhor para você, em algum momento vai ser feito o pior. Vai ser feito o pior. Quem que você permite falar na sua vida? As pessoas que estão ao seu redor, elas vão determinar a experiência que você vai ter com Deus. Ou elas vão te aproximar mais do Senhor, vão levar você a ter uma vida mais íntima, mais próxima do Senhor, ou vão te distanciar, ou vão te entreter, né, com as coisas deste mundo, com outras programações. Não fraqueza. Existem pessoas que elas vão alimentar a força ou a fraqueza. Ou a fraqueza. É igual aquelas pessoas que estão passando por um grupo de apoio, Alcoólicos Anônimos, e aí pararam de beber, e aí o colega dele chega: toma isso, só um copinho. Não, eu tô... Não, só, mas um só, não vai te fazer mal não. Você tem que saber tomar, você tem que saber beber. Olha aí, eu bebo a vida inteira e não acontece nada. Percebe? Ou eles vão te dar força, ou vão alimentar a sua fraqueza. Decida nessa noite. O ambiente que você quer permitir ao seu redor vai determinar o resultado, o crescimento da semente. Estamos indo para o final. Marcos capítulo de número 7, versículo 39. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela o quê? Diga comigo, ela dorme. E o que eles fizeram? E riram-se dele. Tendo ele quem? Quem foi esse aqui? Diga comigo, Jesus. Quem que é o nosso modelo? Jesus. Olha o que Jesus fez, tá? Às vezes a gente faz uma coisa e você fala assim: não, mas ele é grosso. Como que ele é mal educado? Como que ele chega e acaba com a festa assim e manda o povo embora? Então, se alguém fizer isso, pode saber que Jesus já fez primeiro. E Jesus, tendo ele mandado sair todos, tomou o pai, a mãe, a criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou aonde ele estava, tomando pela mão disse: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E a menina se levantou. Eu quero te dizer, se você permite que outras pessoas que não têm o mesmo tipo de fé fiquem no mesmo ambiente que você vai ser contaminado com elas. Elas vão impedir que o milagre, o mover se manifeste na sua vida. Jesus estava nos mostrando a importância de ter um ambiente correto. Por que nós insistimos para os irmãos estar no culto de celebração, nas nossas reuniões da célula? Porque aquele ambiente, ele está alimentado de fé. Ah, pastor, mas eu estou aqui assistindo online na minha casa.
Pois é, mas na sua casa às vezes está lá a criança chorando, o marido pedindo para você fazer a janta, o vizinho está tocando no interfone, e tanta coisa acontecendo, o ambiente não está apropriado. Agora eu saí, fui para um ambiente que está sendo regado de fé, e eu vou ver algo acontecendo da parte de Deus. Vou ver algo acontecendo. Se você permitir dúvida, negatividade das pessoas, isso vai o quê? Grudar em você, vai passar para você. Irmãos, eu não ando com pessoas negativas, não ando. Já falei uma, já falei duas, já falei 300 vezes. Não insista, não ficam perto de mim, não ficam. Se a pessoa só abre a boca para reclamar, vai reclamar sozinho, ou vai reclamar com quem der ouvidos. Comigo não. Uma coisa é eu ouvir para aconselhar, uma coisa é ouvir para nós orarmos juntos, é diferente. Agora pessoas no meu dia a dia que só querem ficar do meu lado, para alugar meu ouvido, para reclamar, para chorar, não tenho alegria em ir na sua casa. Entende? Você precisa estar num ambiente aonde possa ser cultivado fé, aonde a fé possa manifestar o milagre de Deus. O milagre de Deus. Nós somos a boa semente, a Bíblia já nos diz. Você tem que colocar limites. Tem que colocar limites. O solo, ele é tão importante quanto a semente. Tão importante. Moisés enviou 12 espias para espiar a terra. 10 deles voltaram dando relatório negativo. Moisés, aos olhos deles nós somos como gafanhotos. Os gigantes não os viram lá, os gigantes não conversaram com eles, mas eles se olharam e falaram: nós somos como aos olhos deles, gafanhotos. Eles vão nos devorar, eles vão acabar com a gente, nós não temos chance, nós somos pequenininhos, nós somos uma igreja de bairro, o que o pastor está inventando? Está muito bom, vamos ficar só aqui mesmo, 30, 40 pessoas, ainda mais nesse tempo agora de pandemia. Irmão, não coloque empecilhos, não coloque dificuldades para o Senhor agir, porque se você colocar, você vai ser removido do projeto de Deus. Você vai ser, se você for o problema, o Senhor te tira e a obra continua sendo realizada, não vai parar. E aí o que o Senhor fez? Ouviu os dois falou: olha, não, nós vamos vencer, vamos para lá Josué, o Senhor já nos deu, vamos para lá Moisés, o Senhor já nos deu a terra, nós vamos crescer, nós vamos prosperar, a terra é nossa, nós vamos derrotar eles, o Senhor já nos entregou. Mas só que o relatório daqueles 10 contaminou quase 2 milhões de pessoas. 10 pessoas tiraram 2 milhões de entrar na terra prometida. Você percebe como que o solo ele é importante? Mas a Bíblia diz que Josué e Calebe, as duas boas sementes, os dois bons relatórios, aqueles que injetaram fé nos demais, que nasceram no deserto, eles conseguiram influenciar e eles entraram para a terra prometida. Fique de pé no seu lugar, porque eu quero orar com você nessa noite, porque você precisa caminhar com pessoas de fé. As pessoas que você permitir ao derredor da sua vida são extremamente importantes. Procure para si Josués, Calebes, que ao invés de jogar água na sua fogueira, o que eles vão pegar? Gasolina, vão pegar combustível e vai jogar, e o trem, e o fogo vai avançar. Sabe aquele louvor? Lutamos com armas de fé.
Vamos ministrar ele ao Senhor? Eu creio que ele é propício para esse tempo. Ele é propício porque nós precisamos estar cercados de homens e mulheres de fé. Nós precisamos estar num bom solo. Eu quero te dizer, a igreja que o Senhor tem te permitido estar, semana após semana, ela é esse terreno, aonde você, como boa semente, vai frutificar a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus.